Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Saúdo a todos os irmãos do Tabernáculo Espírita Apóstolos do Cristo, na cidade do Recife, em Pernambuco, agradecendo desde já a presença de todos nesta noite, quando juntos reflexionaremos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha, lhes perguntando: o que você dirá quando chegar ao plano espiritual e receber a seguinte pergunta: o que você fez da sua existência? Seguramente essa deve ser uma pergunta difícil de responder, mormente para aqueles que ainda não compreenderam o sentido da existência do corpo físico, considerando que o espírito tem vida, porque é imortal. Considerando que hoje, dia 30 de setembro, encerramos o Setembro Amarelo, mês dedicado à valorização da vida, com a consequente prevenção ao suicídio, e dada a gentileza da direção da casa de podermos escolher o tema de nossa reflexão, propomos, então, reflexionarmos sobre o assunto construindo o sentido da vida em 10 lições práticas. Como de praxe, elegemos uma base evangélica e ela nos vem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, quando este venerando colaborador assim se expressou: vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo está fazendo uma alusão ao corpo físico de cada um de nós. E a base doutrinária nos vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 14, o suicídio e a loucura, como também a obra mediúnica Vida Feliz, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, com o médium Divaldo Franco. Mas a pergunta que não quer calar: afinal, o que é sentido da vida? Para construirmos o sentido da vida, precisamos considerar, como disse anteriormente, que o espírito é imortal, portanto, permanente e imperecível, enquanto o corpo físico tem existência, que é finita, limitada e perecível. É fato que não há uma resposta padrão para a pergunta qual o sentido da vida.
Por uma razão muito simples. Cada um entende este sentido de acordo com as suas experiências pessoais, com as suas crenças, os seus paradigmas e seus valores. Observe a imagem a seguir e responda o que você está vendo. Seguramente, cada um terá uma percepção própria, que não significa dizer que a sua está errada e a do outro certa ou vice-versa, porque é uma percepção pessoal, da mesma forma o sentido da vida. Agora, quando pensamos em sentido da vida, nós temos que entender que existem duas leis imutáveis que regem o universo e tudo que nele foi criado. Leis divinas. Que leis são essas? A lei de amor e a lei do progresso, que nos leva a uma conclusão lógica. Que conclusão é essa? Ora, sendo a lei do amor e do progresso a carta magna de todas as outras leis naturais, isto significa dizer que o sentido da vida é evoluir, melhorar e harmonizar-se. E a vida nos dá provas o tempo todo desse amor supremo da divindade para conosco. O nosso corpo físico, quando desativado entre aspas, no processo chamado morte, assunto que muito poucos gostam de falar, retorna ao pó de onde veio, tornando-se novamente matéria orgânica decomposta, que irá se interagir com outros corpos da natureza. Por outro lado, o espírito, que quando encarnado chamamos de alma ou denominamos de alma, que habitava o corpo carnal, que agora está se decompondo pelo fenômeno da morte, vai continuar a existir fora da matéria, no mundo ou dimensão espiritual, que é, em última análise, sua verdadeira pátria, o seu lar de origem. Mas você pode perguntar também, e o que acontece quando morremos? Observe que, ao findar a estadia no mundo material, todos precisam realizar uma revisão de tudo aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Revisar as consequências dos seus atos nas vidas das pessoas com as quais conviveu. Analisar seus pensamentos e emoções. A partir daí, então, o espírito desencarnado estará no chamado período da erraticidade. Que período de erraticidade é esse? É aquele que existe entre duas reencarnações. O espírito estava reencarnado na condição de alma, corpo físico morreu, o espírito libertou-se do corpo físico, voltou para a erraticidade e lá vai permanecer se preparando para a próxima reencarnação. E é nesse espaço da erraticidade que ele reinicia o seu processo de aprimoramento intelectual e moral. Ou melhor, dá continuidade a esse processo, porque ele iniciou quando estava reencarnado. Se nós pensarmos na forma de trabalhar um sentido elevado para tornar a existência feliz, a nossa primeira preocupação
deve ser a seguinte: se estamos encarnados ou reencarnados, é porque existe um propósito, um sentido. Do contrário, Deus não instituiria o grande benefício da reencarnação. Se não houvesse necessidade, a existência seria única. Mas diante de tantos desafios, de tantas dificuldades, cada um deve perguntar: como posso trabalhar em mim mesmo um sentido elevado para tornar a minha existência feliz? Mas esta primeira preocupação gera uma segunda preocupação. Que preocupação é essa? Pergunte-se qual o meu conceito de felicidade, considerando que na primeira preocupação eu preciso trabalhar em mim as possibilidades de constituir um sentido elevado para que a minha existência seja feliz. E esse conceito de felicidade ele é extremamente variável entre as pessoas. Em realidade, nós precisamos observar que a felicidade vem de uma vida de obediência às leis de Deus. Porque há uma primeira pergunta que abre a parte terceira do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado por Kardec o que é a lei natural, os espíritos responderam: é a lei de Deus, feita para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E Deus quer o nosso bem. E quando nós obedecemos suas leis, Ele nos abençoa com a felicidade. A felicidade não é ter posse das coisas. A verdadeira felicidade, ela é perene, ela é para sempre. Ela não é passageira, transitória. Quem ama a Deus verdadeiramente encontra a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade em fazer o bem. E você pode perguntar: nós podemos ser felizes mesmo no meio do sofrimento? Sim. Por que não? Vamos recordar a questão 286 da obra O Consolador, Espírito Emmanuel, Médium Chico Xavier. O que diz essa questão 286? O cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes com as quais saberão remontar ao calvário de suas dores no momento oportuno. Veja a profundidade dessa afirmação do Emmanuel. O segredo da felicidade espiritual. Todas as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos problemas são elementos imprescindíveis na construção dessa felicidade imperecível. Mas como? Como eu vou ser feliz sofrendo com dor? Exatamente pela condição que você desenvolve de suportar, de resignar-se diante da circunstância, sabendo, em primeiro lugar, que ela é passageira, ela é temporária. E, em segundo lugar, que você poderá tirar um grande dividendo desta circunstância se souber passá-la, melhor dizendo, souber passá-la com o que eu chamo de dignidade crística.
Olhar a vida de Jesus, a gente percebe isso muito claramente, especialmente nos momentos finais da sua existência. Nenhuma palavra de reclamação, nenhuma palavra de revolta, suportando estoicamente tudo aquilo que estava sendo objeto da sua dor e do seu sofrimento. Existe um receituário prático para nós construirmos o sentido da vida? Eu descobri um receituário muito interessante que está na obra Vida Feliz, da benfeitora Joana de Ângeles, com o médium Divaldo Franco. Mas eu queria destacar mais uma vez que existência feliz não significa existência sem problemas, sem dificuldade. Recorde-se, meu amigo, minha amiga, que você está num planeta de provas e expiações. Portanto, problemas e dificuldades fazem parte do cardápio existencial de cada um de nós. Agora, é fato que nós podemos nos conduzir na existência com resistência espiritual para os embates diários, já que os problemas e as dificuldades aparecerão, fazem parte do cardápio, como eu posso ou como eu devo enfrentá-los. Então vamos lá, as 10 lições práticas que nós conseguimos extrair da obra Vida Feliz da Joana de Ângeles e do Divaldo Franco. Primeira lição: saúda o teu dia com a oração do reconhecimento. Olha que interessante. Quando você acorda, você abre os olhinhos, dá-se conta que ainda está no mundo dos vivos. É uma vitória ou não? É uma bênção ou não? Sim, porque enquanto você dormia, descansava no seu repouso noturno, milhares de pessoas regressaram à pátria espiritual. Mas você acaba de receber de Deus mais um dia para o seu progresso. Então, quando você abre os olhos e toma consciência que está vivo, sua primeira palavra deve ser de agradecimento, sua primeira oração deve ser de agradecimento. Não aquela oração decorada que nós já sabemos aí há muitos anos, que aprendemos lá quando criança, mas aquela oração espontânea, aquela conversa íntima com Deus. Entendendo que o fato de você estar vivo significa dizer que multiplicam-se as oportunidades de você crescer, de você ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus concede a cada um de nós, dando-nos essa oportunidade, essa bênção, como uma prova do amor divino, do Criador pelas suas criaturas. E a partir daí, a recomendação de Joana de Ângeles é que cada um de nós acompanhe a sucessão das horas cultivando otimismo e bem-estar. Ok, eu acordei, eu estou vivo. Obrigado, Senhor. E daí para frente, a minha atitude, a minha conduta tem que ser otimista. Eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir feliz, porque eu estou recebendo mais um dia para progredir espiritualmente. Segunda lição: considera o trabalho o melhor meio para progredir. Algumas pessoas não gostam nem de ouvir falar em trabalho.
principalmente para aquelas pessoas que consideram a origem do trabalho lá do latim tripaliare. Tripaliare, por sua vez, decorre da palavra tripalium. Tripalium era aquela correia de 3 pontas que os egípcios batiam nos hebreus escravos. Aquela correia de 3 pontas chamava-se tripalium, e dela decorreu o verbo tripaliare, que é trabalhar, donde se conclui que todo trabalho causa dor e sofrimento. Isso não é verdade. O que é verdade é que quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual, e que não é apenas o trabalho profissional da subsistência. É aquele que trabalha consigo mesmo na luta contra as suas imperfeições, que trabalha em favor do próximo, na prática da caridade. Por outro lado, do ponto de vista profissional, o homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho, ele se torna um peso negativo na economia da sociedade. Quem não faz nada é um peso social muito grande. Por quê? Porque o trabalho é vida. O trabalho é o aspecto dinâmico das nossas potencialidades. Terceira lição: mergulha a mente, quanto possível, no estudo. Ah, Nelson, então quer dizer que eu tenho que estudar? Você é espírita? Tem que estudar espiritismo. Todo dia? Sim, todo dia. Agora veja que a benfeitora, Joana de Ângeles, ela diz quanto possível. Ela não está dizendo que você tem que passar as 24 horas estudando. Mas o quanto possível significa dizer, eu vou encontrar espaço na minha agenda diária para me dedicar ao estudo da doutrina dos espíritos, já que eu me considero espírita. Como é que alguém vai se tornar médico sem estudar medicina? Vai se tornar advogado sem estudar direito? Vai se tornar padeiro sem estudar panificação? Não tem como. É preciso estudar. Mas muitas pessoas se dizem espíritas, mas não conseguem tirar 1 hora por dia para estudar a doutrina. Eu não estou dizendo para ler obras doutrinárias, mas estudar. Porque o estudo liberta da ignorância, favorece a criatura com discernimento. Aquele que estuda, que incorpora novos conhecimentos, novos valores, a sua capacidade de discernir vai aumentando cada vez mais. Como diz a Joana, o estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento que nós aprendemos é mensagem de vida. Agora, observe, nós não obtemos esse conhecimento apenas nos educandários da vida, nas escolas da vida. A própria existência, a própria vida que nós estejamos a viver, é um livro aberto, com milhões de lições que cada um escolhe o que quer aprender. Quarta lição: cultiva sempre a paciência. Parece que esse é um elemento em falta na sociedade. Nós estamos cada vez menos pacientes. A Joana diz que a paciência é a virtude que auxilia na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade.
Eu achei muito interessante ela colocar 3 elementos, porque normalmente a gente vê conquista dos bens do corpo e da alma, mas aqui ela colocou um terceiro elemento, a sociedade. Sim, porque nós somos seres gregários, nós vivemos em sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar, quando não se pode ter imediatamente aquilo que a gente deseja. Muitas vezes nós queremos algo e porque queremos, de todo jeito, de todo modo, mas não conquistamos e aí ficamos impacientes. E ela faz uma recomendação bem simples: jamais te irrites, a paciência te auxiliará a tudo vencer. Jamais, então em tempo algum. Espere, não conseguiu agora, conseguirá amanhã, conseguirá depois. É lei da vida. Tudo que nos está destinado em algum momento vai chegar. Só não podemos nos desesperar enquanto o que desejamos não chega. Quinta lição: em tudo que faças, busca a igualdade. Joana diz: concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. Lei de causa e efeito, né? Eu tenho que dar às pessoas tudo aquilo que eu desejo receber, sem dúvida. Quando nós pensamos ao contrário, nós estamos manifestando egoísmo, que é uma doença, segundo Joana de Ângeles, que envenena a alma. Ela diz: o amigo ao teu lado anela pelos espaços para viver conforme ocorre contigo. O outro, o próximo, deseja tudo o que eu desejo, do mesmo jeitinho. Tem os mesmos direitos, mas também os mesmos deveres. Há muitas vezes nós queremos que os outros cumpram seus deveres e que nós tenhamos respeitado os nossos direitos. E os direitos dos outros? E os deveres da gente? Como ficam? Nós não podemos interditar a oportunidade de ninguém na vida. Impedir que alguém realize algo, impedir que alguém seja feliz. Como tudo que nós precisamos já nos está reservado, nós temos que aprender a repartir. Não, mas quando chegar eu reparto. Não, reparte desde agora. O pouquinho que tens, divide com o próximo. E eu não estou falando exclusivamente das coisas materiais, mas fundamentalmente das coisas espirituais. Sexta lição: evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. A Joana tem um conselho precioso nesse aspecto. Ela diz: quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Sim, porque quando eu opto por fazer algo que não vai prejudicar o outro, imediatamente eu também sou beneficiário dessa opção. Se não prejudica ele, muito menos prejudicará a mim mesmo. Age em serenidade, certo de que teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Tudo que nós pensamos, tudo que nós dizemos, tudo que nós sentimos e fazemos repercute no próximo tanto quanto em nós mesmos. Isso é fundamental, nós temos consciência disso. Sétima lição:
Não ambiciones demasiadamente. Ei, essa é uma lição difícil para todos nós. Por uma razão simples, a grande maioria das pessoas não está satisfeita com o que tem. Ah, Nelson, mas querer mais é sinal de progresso? Querer mais é sinal de progresso, sem dúvida, mas não em demasia, desmesuradamente. Os fins justificam os meios. Ah, para conquistar o que eu quero, eu não passo por cima de tudo e de todos. Não, o caminho não é esse. Ela usa um refrão popular: quem muito abarca, pouco aperta. A ambição desmedida enlouquece as criaturas quando já não infelicita antes. Nós temos que buscar aquilo que nos é necessário. Eu me lembro que meu pai dizia: o ser humano é curioso, ele tem apenas 2 pés, mas 10 pares de sapatos. Tem apenas 2 pernas, mas 10 calças. Nós somos pessoas extremamente acumuladoras. Tanto que o verbo comprar é conjugado em todos os tempos e modos por um grande número de pessoas de forma intensa. O famoso consumismo. E que a mídia tem seus apelos quase, quase que irresistíveis. Joana diz: cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, certamente fazendo falta aos outros. Sim, porque tudo que eu quero demais para mim vai fazer falta para alguém, com absoluta certeza. 8ª lição: mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Olha que interessante. Mantenha o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado produz vida em desalinho. E aí a Joana faz uma recomendação bem oportuna, simples e oportuna. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então não tem regime de exceção, né? Todas as doenças da alma. Então, todas as vezes que nós estivermos diante de uma situação difícil, diante de um constrangimento, diante de um desafio, a primeira coisa é fechar os olhos, elevar o pensamento ao alto e orar. Orar no sentido de buscar a conexão com Deus. Diante dos desafios, uma perguntinha básica nós deveríamos sempre nos fazer. Que perguntinha é essa? O que Jesus faria se estivesse aqui e agora, diante disso que eu estou passando? O que Jesus faria? E as recomendações do que ele faria estão todas no seu Evangelho. Basta que nós estudemos. Não é ler o Evangelho, é estudar o Evangelho. 9ª lição: organiza a tua agenda a fim de ganhares o tempo com propriedade. Isso é uma mistura de economia com administração. Mas aí aparece um elemento que é singular: organização. Pergunte-se: você se considera uma pessoa organizada? Ou é daquelas que diz: eu me acho na minha bagunça? Como é que você organiza a sua agenda diariamente das coisas que tem que fazer? Você consegue distribuir o seu tempo de forma equânime, igualitária? Ah, mas eu trabalho 8 horas por dia. Perfeito, trabalhe 8 horas por dia. Dentro do trabalho, a sua agenda está bem organizada. Para quando chegar o final dessas 8 horas, você dizer a si mesmo: graças a Deus consegui fazer
tudo a que me propus no dia de hoje? Ou você é uma pessoa que está sempre atrasada, está sempre devendo algo a fazer? Suas tarefas sempre ficam pela metade. Existe uma regrinha básica, né, para essa situação. Não abra muitas frentes de trabalho. Tem pessoas que começam a fazer algo, para o hábito da frente de trabalho, para o hábito da frente de trabalho, para o hábito. Ao final do dia não concluiu nenhuma. E no dia seguinte vai ter que dar conta delas. Precisamos entender que cada tarefa deve ser exercida no seu momento oportuno, no seu momento respectivo. E quando nós não fazemos isso de forma simples, serena, equilibrada, organizada, a gente causa tumulto. E o tumulto na realização de algo não prejudica apenas a ordem durante o processo de realização da tarefa, mas também a qualidade. Uma tarefa que é feita de forma tumultuada, atabalhoada, várias vezes interrompida, porque a gente já começou a fazer outra coisa, no final das contas, a qualidade dessa tarefa é a pior possível. E a Joana diz, um após outro, ou seja, um momento após o outro, com calma e continuamente, realiza os teus deveres. Agora, nesse aspecto, a organização é fundamental. Uma perguntinha que incomoda todos nós, né? O que eu devo fazer primeiro? O primeiro não é o mais fácil de fazer. O primeiro deve ser o mais importante a ser realizado. O mais urgente a ser realizado. E a 10ª e última lição, vive sempre em paz. Então não há regime de exceção, né? Sempre. Não é viver em paz segunda, quarta e sexta, então março, junho e agosto. Não, é sempre. Todo dia, toda hora, todo instante. E onde está esta paz tão desejada? Na consciência tranquila. E o que é consciência tranquila? É a certeza de que tudo que eu me propus fazer está feito, bem feito, com qualidade, no tempo ideal e adequado. A Joana diz que uma consciência tranquila não traz remorsos de atos passados nem teme ações futuras. E toda a consciência tranquila gera harmonia. Isso é fato. Quando nós estamos com a consciência tranquila, nós ficamos em paz, ficamos serenos, tranquilos, ficamos felizes. Como a Joana diz, nada de fora perturba um coração tranquilo que pulsa no compasso do dever retamente cumprido. Olha que frase legal. Nada de fora perturba um coração tranquilo, um coração que está em paz. Um coração que não está ancorado nem nas dificuldades do passado, nem muito preocupado com o que vai acontecer no futuro, que talvez nem aconteça. E ela diz, a paz merece todo teu esforço para consegui-la. De novo, sem regime de exceção, né? Ela não diz algum esforço, ela diz todo o teu esforço. Então é necessário, extremamente necessário. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, nós devemos pensar que se o espírito é imortal e o corpo biológico é perecível, a prudência e a sabedoria recomendam aproveitar a reencarnação para dar lustro e progresso àquilo que sobrevive ou que segue após a morte física, que nada mais é do que
o espírito. Eu tenho que trabalhar na existência a qualidade do meu espírito depois que a minha existência acabar. Então, mãos à obra com a santa trilogia ensinada por Jesus. Que trilogia é essa? Fé, esperança e caridade. A fé, enquanto instrumento que mede a distância entre o homem e Deus e que é analisada numa relação inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a distância entre eu e Deus, menor a minha fé. Quanto menor essa distância entre eu e Deus, maior a minha fé. Sim, Nelson, e como é que se mede essa distância? Distância em relação a quê? Ao cumprimento das leis divinas. Quanto mais eu cumpro as leis de Deus, mais íntimo eu estou com o próprio Deus. Segundo elemento, a esperança da trilogia de Jesus. Esperança como elemento responsável pela proteção e sustentáculo da mente e do coração humano. Na luta espiritual do nosso dia a dia, na luta contra os nossos impulsos inferiores, é a esperança que nos sustenta. E a caridade, de forma simples e objetiva, é o amor verdadeiro, sempre em constante movimento, dinâmico, no cuidado, na orientação, na proteção de cada um de nós, como também do próximo. Não posso ser egoísta de querer proteger apenas a mim mesmo, cuidar apenas de mim mesmo, orientar apenas a mim mesmo. Eu sou um ser gregário, eu sou um ser social, eu vivo em sociedade. Portanto, a minha grande preocupação deve ser o outro, o próximo. Sempre lembrando que tudo que eu fizer ao próximo, de bom ou de mal, repercute imediatamente em mim mesmo. Esperando ter contribuído para o entendimento do sentido da vida com essas 10 lições práticas a nós oferecidas pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através do querido Divaldo Franco, eu agradeço o carinho da atenção dispensada, como também das boas vibrações e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.